Olá, chegou a vez de mais uma Partículas do Céu. Eu tenho certeza de que o Senhor Deus ele tem algo novo para as nossas vidas. E eu estava pensando e meditando aqui na palavra de Deus, onde o Senhor diz lá no livro de Tiago, no capítulo 7, versículo 8, 7 e 8, onde ele diz o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O Senhor Deus é que Ele nos coloca como orientação a sujeição, a submissão a Ele, como o nosso Deus único, fiel e verdadeiro, aquele que concentra a força, o domínio e o poder em suas mãos, aquele que tem os olhos como chama de fogo e prescruta o mais íntimo do nosso coração. Deus, Ele sabe das nossas reais aflições, Ele sabe das nossas necessidades, dos sonhos e projetos. Ele sabe que o coração do homem é enganoso e também nós sabemos que a resposta certa, ela procede da boca de Deus. Então é necessário que nós nos sujeitemos a Deus, a sua palavra, as suas orientações. E para isso a gente deve limpar as nossas mãos, nós devemos purificar o nosso coração. E como fazemos isso? A purificação ela vem de Deus, ela vem do Santo Espírito através da consagração, de uma busca diária, de um desviar de maus pensamentos, de estar submisso à sua palavra, à sua lei, os seus estatutos, aquilo que Ele colocou justamente para que se servisse de bússola para o nosso dia a dia. Então Ele é a nossa âncora, Ele é o nosso porto seguro. E resistir ao diabo é simplesmente termos essa consciência que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra as influências do mal desse mundo, né, onde jaz o maligno, onde tem principados, potestades, poderes das trevas, espíritos malignos. Mas também nós temos as boas novas do Senhor, que a palavra de Deus ela diz que rendei graças ao Senhor, entoai louvores ao seu santo nome. E os anjos do Senhor, o anjo do Senhor, acampam ao redor daqueles que o temem e buscam. E nós tememos a Deus, né? Nós buscamos a Deus, não é verdade? Então o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor como escudo, como broquel. Nós fazemos a nossa habitação no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos guardados no centro da palma da mão de Deus, onde nós nos tornamos inalcançáveis pela ação do maligno. Isso não quer dizer que as suas tentativas elas ocorram. Ela ocorre, mas ele está num âmbito de derredor, de uma aproximação. É como se ele tivesse as suas investidas, as suas setas lançadas, mas nós temos um escudo de Deus à nossa frente para que nós possamos empunhar e possamos então despedaçar essa seta, esses dardos inflamados do maligno, porque nós temos o anjo do Senhor ao nosso redor. Nós somos blindados, nós estamos numa redoma firme e guardada por Deus. E quando a palavra de Deus diz, achegai-vos, pois, a Deus, Ele se achegará a vós outros. Há então a necessidade de atitude, de busca, de interesse, de vontade, né? Me lembra que agora de um texto, né, que é muito falado em pregações, eu mesmo já utilizei algumas vezes, onde certa feita tinha um pai com uma criança de aproximadamente 5 aninhos, e eles estavam andando, né, de mãos dadas, e essa criança era criada então nos caminhos do Senhor Deus, e essa criança então tinha um diálogo com seu pai, e ele perguntou: papai, qual é o tamanho de Deus? E aquele pai, naquele momento, ele ficou aturdido, ele falou: meu Deus, agora como que eu vou falar o teu nome? Tu és soberano absoluto, criador dos céus e da terra, o cosmos, tu sabe o nome de cada estrela, quantos grãos de areia há nos litorais, nos desertos, tu sabes quais são as folhas e quantas caem de uma árvore, tu sabes quantos fios de cabelo há na cabeça
das pessoas, e como eu vou poder falar isso tudo para o meu filho. E aí naquele momento ele elevou os olhos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, e daí ele viu somente aquela linha naquele céu totalmente azul, né, como se fosse uma linha de teia de aranha, de tão fino que era, e aquele minúsculo avião. E aí o Senhor Deus deu a inspiração e deu a resposta a ele, porque o Senhor não nos deixa confundido nem envergonhado, seja para uma criança, seja para um adulto, seja para o maior dos sábios, ou a pessoa mais rica ou a mais simples e humilde. O Senhor não despede ninguém de mãos vazias. E daí Deus deu a inspiração a esse pai. Como ele estava inspirado por Deus, ele continuou a sua jornada com seu filho e chegou até um aeroporto, né? E ali ele se pôs debaixo de um jumbo, de um avião extremamente grande com seu filho, e chegou e falou assim: filhinho, você está vendo esse avião? E ele disse assim: nossa papai, ele é gigante. E a criança mal conseguia ver de uma ponta a outra, porque a limitação da criança ela é notória naquele momento, né? E aí o pai disse assim: pois é, meu filho, esse é o tamanho de Deus. Se nós estivermos longe dele, ele vai estar como aquele aviãozinho lá em cima, tão pequenininho e distante, segundo o olhar daquele que está vendo. Mas também, se nós estivermos tão próximo de Deus como nós estamos desse avião, ele vai ser tão gigante como seus olhos estão vendo. Então esse é o tamanho de Deus para aquela criança. Foi a forma que Deus escolheu para falar para aquela criança: meu filho, achegai a Deus, e ele se achegará a vós outros. Se você estiver distante de Deus, ele pode parecer tão pequeno, mas se você estiver tão perto dele, ele vai parecer tão grande. Mas aquele mesmo avião que estava lá em cima é o mesmo avião que está aqui embaixo. Ou seja, Deus, ele é Deus, independente daquilo que eu conceituo, independente se eu acho que é ou se eu acho que não é, se eu ando no meu achismo, na minha ideologia, no meu próprio pensamento. Deus, ele é Deus, né? Então que nós sejamos próximos de Deus mais nesse dia, que nós possamos ser como essa criança, né? Reconhecermos a nossa limitação, termos vontade de conhecer a Deus e perguntar sobre Deus e andar segundo aquilo que nós possamos ter, e para uma aproximação maior com Deus. E para isso a gente tem que ter um coração puro, termos as mãos limpas, nos desviarmos do mal, sujeitar a Deus e resistir ao diabo, né? E eu vou deixar dois versículos proféticos para a tua vida. Então eu determino em nome de Jesus Cristo, na autoridade do Senhor, que o Senhor diz assim no seu coração, nas suas limitações, né? Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Que assim o nosso coração seja renovado no Senhor, que a nossa mente seja uma mente de Cristo à memória do justo, que nós tenhamos pensamentos elevados, que nós nos sujeitemos a Deus, né? Que nós nos desviemos do mal, que nós nos acheguemos a Deus e Ele se achegará a vós outro. Fé e paz. Mais um Partículas com Deus para alimentar a nossa alma. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo, inscreva-se e assim você vai estar recebendo. Vamos ativar o nosso 3C, né? Curtir, comentar e compartilhar. Partículas do céu para o nosso coração. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.